as pessoas têm um talento satânico de distorcer aquilo que é santo e sagrado para fazerem com que sua vida seja relaxada. Assim são as pessoas, inclusive até no meio evangélico, no meio reformado. Por exemplo, a doutrina da predestinação, a doutrina dos decretos. As pessoas recebem essa doutrina para que elas entendam que elas servem a um Deus soberano, que controla e governa tudo, e que determinou todas as coisas que acontecem. Mas isso deveria trazer segurança para que os crentes dissessem assim, olha, já que está decretado, por exemplo, eu vou para a igreja e vou com toda a força e vou fazer o possível para chegar na igreja. Porque se tiver decretado que eu chegue na igreja, eu vou chegar. Ainda que Satanás se levante para atrapalhar, ainda que o mundo se levante, ainda que aconteça um acidente, qualquer coisa, eu vou me esforçar para ir. Porque se estiver decretado, eu chego lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Há uma manifestação na terra de dois povos. Dois povos na terra são representados por toda a humanidade. E estes povos expressam o seu amor em dedicação àqueles a quem eles consideram como dignos de seu amor, dignos de sua devoção, dignos de sua dedicação. Estes dois grupos são os cristãos autênticos, dos quais Jesus Cristo é o seu Senhor, e que só Ele é digno da adoração deste povo, só Ele é digno da dedicação desse povo, do empenho e do esforço desse povo. Agora existe também um outro grupo, é o grupo dos mundanos, que aí entra também aqueles cristãos fajutos, aqueles cristãos que estão simplesmente falando do nome do Senhor Jesus Cristo, ou dizendo que são cristãos, mas que, na verdade, não têm tanto interesse pelo Senhor Jesus Cristo. Estes daí, na verdade, eles, com sua vida, com seu estilo de vida, expressam a que Deus eles adoram. Ao Deus, muitas vezes, da fortuna, da luxúria, da vaidade e coisas do gênero. Mas, neste mesmo meio, encontra-se aqueles também que adoram ídolos, que declaradamente são satanistas, aqueles que muitas vezes se declaram ateus, que não acreditam em nenhum tipo de divindade, mas que, na verdade, acabam acreditando naqueles caprichos que eles mesmos criam para eles. São estes dois povos que estão envolvendo todo o mundo. Eles falam das coisas que eles acreditam e daquelas coisas que eles consideram importantes. O seu Deus é aquilo que você acredita ser de mais importante. E o que você acredita ser de mais importância, dessas coisas você fala. A boca fala do que está cheio o coração, o Senhor Jesus Cristo diz. Então, se o seu coração está cheio de vaidade, você vai falar de coisas vaidosas. Se o seu coração está cheio de mesquinharia, você vai fazer de tudo com que as coisas que você possui não sejam compartilhadas com outras pessoas. Se o seu coração está cheio de ídolos, você vai falar destes ídolos. Então, aquilo que você tem no coração, você costuma pôr para fora. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que o Evangelho do Reino,
há de ser pregado sobre o mundo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Senhor Jesus Cristo aqui está respondendo a 3 perguntas que os discípulos fazem a ele anteriormente, e eles vão fazendo algumas perguntas ao Senhor Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo vai respondendo estas perguntas. Chega numa ocasião aqui onde o Senhor Jesus Cristo diz que o evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, antes que ele venha, antes que chegue o fim. Então, meus irmãos, o que pensar disso? É incrível como as pessoas pegam as doutrinas santas, sagradas do Senhor Jesus Cristo, que são criadas para nos estimular, para fazer com que nos movamos, para fazer com que você saia do seu lugar e haja e viva e busque cada vez mais a santidade. As pessoas têm um talento satânico de distorcer aquilo que é santo e sagrado para fazerem com que sua vida seja relaxada. Como, por exemplo, a parábola dos talentos que o Senhor Jesus Cristo contou, ele disse que teve um que pensou o seguinte: não, eu vou esconder o talento para que ninguém roube ou não tenha prejuízo e o Senhor venha e eu me prejudique. Ele entendeu errado a mensagem do Senhor. Ele não entendeu que o Senhor exige que o seu povo multiplique aquilo que ele confia ao seu povo. Então os outros entenderam isso. Imediatamente saíram para multiplicar. E assim são as pessoas, inclusive até no meio evangélico, no meio reformado. Por exemplo, a doutrina da predestinação, a doutrina dos decretos de Deus. As pessoas recebem essa doutrina para que elas entendam que elas servem a um Deus soberano, que controla e governa tudo, e que determinou todas as coisas que acontecem. Mas isso deveria trazer segurança, para que os crentes dissessem assim: olha, já que está decretado, por exemplo, eu vou para a igreja e vou com toda a força e vou fazer o possível para chegar na igreja. Porque se tiver decretado que eu chegue na igreja, eu vou chegar. Ainda que Satanás se levante para atrapalhar, ainda que o mundo se levante, ainda que aconteça um acidente, qualquer coisa, eu vou me esforçar para ir. Porque se estiver decretado, eu chego lá. Não. Pegam e invertem o decreto e dizem assim: eu estou aqui em casa. Se tiver decretado que eu vou, então eu chego lá. Mas eu vou fazer aqui o que eu estou interessado em fazer. E não recebem nenhum tipo de estímulo apresentam nenhum tipo de estímulo para saírem de seus lares e irem. A questão dos escolhidos, a doutrina da eleição, que Deus tem os seus escolhidos já contados, enumerados, e que nenhum deles há de se perder, que todos os escolhidos serão salvos sem que um se perca. Os cristãos, todos os cristãos, deveriam pegar esta doutrina reformada e pensar o seguinte: já que existem eleitos de Deus, então eu vou em busca deles. Eu vou pregar, porque eu sei que a qualquer momento eu encontrarei um. Então eu vou sair pregando por todo canto, aonde eu passar, para que eu encontre os eleitos de Deus, porque eles existem. E o Senhor garante isso em sua palavra. Então isso me anima a sair em busca desses eleitos. Mas não, olham para essa doutrina e dizem: nada, pregar para quê? Os eleitos vão ser salvos mesmo? Vou ficar no meu canto. Então observe como as pessoas têm a habilidade de profanar as coisas santas que o Senhor concedeu para o seu povo, para que eles cresçam, para que eles frutifiquem, para que eles sejam edificados. Uma doutrina como essa aqui, por exemplo, onde o Senhor Deus diz que o evangelho há de ser pregado a todas as nações, e então virá o fim. Aí você começa a analisar a seguinte questão. Por exemplo, a janela 10x40, onde é uma região de 66% da população mundial que não conhece o evangelho. E 33% é a área total do planeta que essas pessoas ocupam. São uma faixa de 62 países sem conhecerem o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
A janela 1040 é conhecido como cinturão da resistência, onde existem alguns países que não aceitam de forma alguma que o cristianismo entre neles. Então, as pessoas podem olhar para isso e dizer o seguinte: 62 países que não têm o evangelho ainda, Jesus Cristo está muito longe de voltar. Então, para que eu me preocupar tanto em uma vida de santidade se eu sei que amanhã ele não volta? Porque ainda falta o evangelho ser pregado a essas nações. Mas, como eu disse aos irmãos, isso daí deveria servir para nos animar a orar por estas nações, para apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo, no sentido de ver outras nações que ainda não conhecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo recebendo o evangelho. Esse dado deveria fazer com que nós nos empenhássemos em chorar por essas pessoas que não têm ainda o evangelho que nós temos. E fazer com que elaborássemos estratégias para que o evangelho chegasse nestes lugares. Talvez com as redes sociais, talvez com cartas, talvez com alguma coisa que você pudesse elaborar. Como os irmãos da Coreia do Sul, que eu já falei aqui para vocês, pensaram em mandar bíblias e pendrives e alimentos dentro de garrafas PETs para que na fronteira fosse ultrapassada pelo rio, as pessoas lá da Coreia do Norte, onde o evangelho não pode entrar, pegassem lá suas bíblias, olhassem e conhecessem o evangelho. Então, observe que enquanto existem pessoas que estão pensando no meio de levar o evangelho aonde não se é aberto para o evangelho, existem pessoas pensando o seguinte: para quê? Jesus Cristo não volta amanhã mesmo? Só que você precisa considerar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que possivelmente essa profecia do Senhor Jesus Cristo já tenha se cumprido. E esse então virá o fim do Senhor pode ser simplesmente o tempo que o Senhor Jesus Cristo tem e não o nosso tempo. Como ele mesmo diz em sua palavra, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o Senhor não está preso ao tempo. As coisas passam muito rápido. E o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 18, ele diz assim: mas, então, indago, será que não ouviram? É evidente que sim, porque toda a terra, a sua voz ecoou, as suas palavras até os confins do mundo. Em Colossenses, aos Colossenses, Paulo escreve, no capítulo 1, versículo 6, que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Então, desde a época do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o evangelho se propagou. E começou se propagando por outras nações de forma muito rápida e imediata no Pentecostes. Muitas nações estavam ali representadas por pessoas que habitavam nessas nações. E depois de ouvirem o evangelho no Pentecostes, essas pessoas vieram para as suas nações. E é óbvio, pelos lugares que eles passavam, naturalmente eles contavam aquele feito extraordinário que eles viram. O evangelho, na época do apóstolo Paulo, foi anunciado por todas as nações. Colossenses, capítulo 1, aos Colossenses, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O ministério do apóstolo foi esse. Então, observe, o evangelho, ele precisa ser anunciado por todo o mundo. Agora, você não pode dizer se o evangelho já não foi, na época de Paulo, anunciado a todo mundo, e que Cristo pode voltar a qualquer momento. Agora, o que o Senhor quer aqui
é que o seu povo reaja, é que o seu povo acorde, é que o seu povo seja fiel ao glorioso nome dele e que faça conhecido o nome dele por onde quer que vocês passem e que vocês procurem alcançar o máximo de pessoas possíveis. Hoje em dia vocês têm ferramentas que tornam isso muito possível. Pessoas que você nunca viu, pessoas na minha rede social me procuraram, pessoas da Arábia, pessoas de lugares distantes, e eu, achando estranho aquilo, eu digo, por que essa pessoa procurou amizade comigo? E aí manda umas coisas nada a ver para você, quando você vai buscar a tradução, é só besteira e coisas erradas. E o que eu fiz? Peguei versículos bíblicos e lancei de volta para essas pessoas. Bem, se essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus Cristo, agora ouviu. O que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus Cristo, aqui nessa passagem, está dizendo o seguinte: meus filhos, apressem o dia do fim, apressem a minha vinda, preguem o Evangelho a todas as nações, falem do meu glorioso nome. Agora, o Senhor Jesus Cristo também reconheceu, para a vergonha do povo dele, que os filhos das trevas são mais prudentes na geração deles do que os filhos da luz. É lógico que Jesus Cristo não está generalizando. Existem filhos da luz, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi mais prudente do que os filhos das trevas. E, além de estratégias, ele trabalhou incansavelmente pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, no geral, a maioria tem sido relaxada. Diferente dos filhos das trevas. Por exemplo, Atos capítulo 19. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Atos capítulo 19. Vamos ler do versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser o mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e, clamando: grande é Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhes que não se arriscassem indo ao teatro. Então, observe que essas pessoas aqui olhavam para Diana como a grande deusa, digna de toda a adoração. A grande deusa que deveria ser anunciada por toda a Ásia. E que eles reconheceram que os limites da Ásia foram rompidos, de maneira que em todo o mundo Diana se fazia conhecido. Os discípulos de Diana eram mais prudentes na sua geração
do que os discípulos de Cristo. A não ser, louvado seja Deus, pela vida do apóstolo Paulo e dos demais discípulos, que anunciavam o Evangelho e que eles reconheceram também que estava contaminando toda a Ásia e o mundo através dessa pregação do Jesus Cristo ressurreto. O que eu quero dizer aos irmãos é que cada um aqui recebeu do Senhor Jesus Cristo sua responsabilidade de fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. O mundo tem feito aquilo que eles acreditam conhecido. A cidade ontem estava lotada, deu trabalho para sair com o carro da igreja. Porque as pessoas acreditam que o mundo é mais interessante do que a igreja. Porque a luxúria oferecida por Satanás é mais prazerosa do que a santidade oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Então eles trabalham intensamente. Hoje, quando vinha chegando, vi um cambaleando. Ou seja, desde ontem o camarada está sob o efeito da festa. Cadê os cristãos daqui? Cadê os irmãos daqui? Aqueles que não vieram hoje, não vieram por quê? Há alguma relação com cansaço? Os filhos das trevas parece que não se cansam. É alguma relação com falta de tempo? Parece que os filhos das trevas, para as coisas que eles acreditam e se devotam, arranjam sempre um tempo. É falta de condições? Os filhos das trevas parece que eles sempre arranjam um jeitinho para conseguirem aquilo, se devotarem àquilo que eles acreditam. Cadê os cristãos da igreja? Cadê aquele povo que diz que Jesus Cristo é o Senhor deles? Onde eles estão nesse momento? O que estão fazendo? Eles estão dispostos a quê pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Eles têm mais audácia, eles têm mais interesse e eles têm mais empenho do que os filhos das trevas têm para as coisas que eles acreditam. Porque se tiverem, é uma vergonha. E quando o Senhor Jesus Cristo disse isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, quando o Senhor Jesus Cristo disse isso, Ele não disse para que vocês se entregassem a esse comodismo, a essa preguiça espiritual. Mas Ele disse isso para envergonhar, para chacoalhar o seu povo e dizer: acorde, você vai continuar desse jeito, vivendo relaxadamente para com o meu nome, quando o mundo vive ativamente pelo nome do diabo. Meus irmãos, Satanás, ele sabe o que é que ele precisa para cativar a mente do povo, ou para impedir que o evangelho entre. Vejam só o que diz em Apocalipse, capítulo 16, 4. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os espíritos de demônios, eles estão em todos os ímpios. Mas o investimento dele nos líderes é extremamente grandioso. Por quê? Porque eles sabem que os líderes podem impedir ou facilitar a entrada do evangelho. Então eles cativam, eles cegam os ímpios. Por exemplo, os prefeitos que passam por essa cidade. Quantos deles se preocuparam com o nome do evangelho? Com o nome do Senhor Jesus Cristo? Todos os prefeitos que já passaram por essa cidade. Como é que eles veem essas festas da cidade? A respeito da padroeira e a respeito de tanta droga, a respeito de tanta bebida, de tanta prostituição que toma conta da cidade nesses períodos de festa. Qual é o empenho deles em acordar e despertar o povo para coisas mais frutíferas, coisas mais importantes? Não se vê. Sabe por que não se vê? Porque espíritos de demônios mostraram para eles coisas prazerosas, coisas que enchem os olhos, para que eles não só se prendam a isso, como também prendam o povo a estas coisas. Agora, os irmãos têm o Evangelho. Os irmãos têm o Senhor Jesus Cristo.
A não ser que para os irmãos Jesus Cristo não seja digno a ponto de fazer com que os irmãos conheçam cada vez mais as doutrinas, porque tudo isso aí que os irmãos veem aí fora são seitas. Existem milhares de seitas espalhadas pelo mundo. Caso os irmãos não se empenhem em estudar as Escrituras, os irmãos estão dizendo com esse testemunho, com essa forma de vida, que Jesus Cristo não é digno da dedicação de vocês no estudo da palavra. Vocês podem até estudar a novela, o futebol, podem até estudar a vida dos vizinhos, podem até estudar tudo que está diante de vocês, mas não estudar as Escrituras. E o que isso faz dos irmãos? O que é que o Senhor Jesus Cristo tem de importante na vida dos irmãos? Ou que ele não tem? Porque os irmãos muitas vezes arranjam desculpas para não fazer aquilo que o Senhor espera que os irmãos façam, para fazer aquilo que o Senhor pede, ordena que os irmãos façam. Por que é tão fácil arranjar desculpas para se eximir das responsabilidades por Cristo, e é tão fácil arranjar um jeitinho de fazerem as coisas que se tem interesse para o prazer da sua carne, para o prazer de sua vida? Então, eu queria que os irmãos meditassem nessas questões, refletissem, porque você deve estar disposto a fazer pela verdade o que os ímpios fazem pela mentira. Ou senão você é o que eu falei no começo aqui, um cristão fajuto, um cristão mentiroso, um cristão enganador, que ama o mundo, mas declara amor a Jesus Cristo, que ama estar nos lugares que os ímpios amam, mas vem a pulso para a igreja. E quando tem uma desculpa para não vir, ficam felizes, porque essa desculpa vai fazer com que você não seja cobrado, não vai fazer com que você... Então, a desculpa é o que se espera para não estarem na presença do Senhor Jesus Cristo ou fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. O mundo, meus irmãos, jaz no maligno. Vocês estão entregues à luz. A luz vence as trevas. Só é preciso que os irmãos tenham interesse de brilhar. Brilhar a luz do Evangelho no meio destas trevas. Então, abram vossos lábios. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Ele há de vir a qualquer momento. O Evangelho ou está sendo pregado em todo o mundo para que Cristo volte depois disso, ou já foi pregado em todo o mundo e Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas o que importa, na verdade, é que vocês façam o que Cristo queria que vocês fizessem ao lerem ou ouvirem esse versículo. Senhor quer dizer que o Senhor vem depois que o Evangelho for pregado a todo mundo. Ah, Senhor, então o que estiver ao meu alcance eu farei. E cada um fazendo isso, e toda a igreja fazendo isso, rapidamente o Evangelho alcançará o mundo todo mais uma vez. O diabo vê assim. O diabo vê assim. Um pouco de tempo para exercer o seu trabalho aqui na terra. Porque o diabo não quer perder o tempo que ele tem. Os cristãos devem olhar para o tempo e pensar da mesma forma. Eu tenho pouco tempo para representar o meu Senhor aqui na terra. Eu tenho pouco tempo para fazer o nome do meu Senhor conhecido. Eu tenho pouco tempo para viver em santidade e mostrar ao mundo que existe um povo diferente aqui na terra. Eu tenho pouco tempo, por isso eu vou me apressar. Mas parece que muitos não veem assim. Parece que muitos têm toda a eternidade aqui na terra. Parece que muitos pensam que são imortais e que viverão para sempre. E por isso vivem relaxados, esperando um dia bem distante o despertar. Que cada um aqui possa despertar imediatamente para seu trabalho e seu empenho diante do Deus que vocês acreditam, o Senhor Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando,
se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.